nesse lugar, mas principalmente dentro de nós. Pedimos a Ti que nessa noite, como o Tiago aqui orou, que todo espírito de engano caia, toda venda nos olhos também caiam, e que Teu nome seja feito grande, exaltado, que o Senhor apareça, que o Senhor seja visto neste lugar, e que a Tua glória, Senhor, nos cubra, de forma que não tenhamos resistência, de forma que não tenhamos como nos esconder de Ti. Nós te oramos pedindo que realmente o Teu senhorio esteja sobre nós neste lugar, nessa noite, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém? Estava pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com a igreja, porque a gente precisa estar realmente com o ouvido na boca de Deus. E no momento que eu pedi a Deus para Ele me dar uma palavra, que compartilhar, Deus me fez ouvir um som. Esse som aí, ó. Vê se você consegue discernir esse som que você vai ouvir agora. Paula. Pode aumentar mais um pouquinho? É chiando assim mesmo. Maquita, martelo. Esse som é o som de uma construção. Uma obra em pleno movimento. E aí eu fiquei ouvindo esse som durante o dia inteiro. E Deus me deu um tema para a palavra dessa noite, que é a obra continua. Que obra é essa, pastora, que continua? Semana passada, queridos, nós ministramos sobre 3 capas. A capa de Acã, a capa de Bartimeu e a capa de Elias. E essas 3 capas, pode tirar o som, Paulinha, por favor. Essas 3 capas, essa ministração das 3 capas ainda está muito viva dentro de mim. E eu sinto o Espírito Santo se movendo, porque eu não creio que seja uma ministração para um domingo e acabar. Por quê? Porque todo dia tem alguém na igreja com a capa de Bartimeu. Gente que se sente insignificante, incapaz. Pessoas que se sentem debaixo de um espírito de impotência, incapacidade. Então, não é algo que se cura, ou se curou em um domingo, ou tirou a capa e vai embora. Porque, além dos que estão, outros chegam, coberto com essa capa, a capa da insignificância. Também, a capa de Acã, também não é uma capa que a gente ministra e agora está tudo transcorrendo. Lógico que não, porque também, no meio da igreja, tem pessoas, ou vão chegar pessoas, com algo obscuro, com pecados encobertos, com situações a serem resolvidas, com algo escondido na tenda, uma capa babilônica, que significa pecado, algo encoberto, uma tendência ao mal não exposta, não colocada na luz. Então também não é algo que a gente fale e acabe, porque sempre terá, ou sempre a proposta de ter algo, uma capa escondida na tenda, virá sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a sua. E também sobre a capa de Elias, também não é uma ministração que a gente fale e acabe. Por que não? Porque todos nós queremos revestimento do alto, todos nós queremos realmente receber o manto da unção, autoridade em Deus para fazer a obra, para nos parecermos com Eliseu, aquele profeta que recebeu porção dobrada. Então não é uma ministração que a gente ministra num domingo e esquece.
É uma ministração que eu sinto que nós teremos que continuar falando sobre essas capas. Então, de uma forma ou de outra, né, nós vamos estar voltando nesses pontos. A insignificância, o pecado encoberto e a transferência de graça e unção sobre nós. Então, nós vamos ainda continuar falando. Por isso que o tema é a obra continua. Porque domingo passado e do decorrer dessa semana, Deus começou uma obra muito linda. Você que esteve na vigília de oração, você que tem estado antenado e inserido num contexto de busca, você está vendo que Deus está manifestando demônios, pessoas estão confessando pecados, pessoas estão se arrependendo de algo o qual está vivendo que traz legalidade infernal. Deus está se movendo na igreja. Ele está fazendo uma obra. E nessa obra hoje, Ele falou no meu coração que Ele está fazendo uma obra de restauração, de restituição e de edificação. Qual a diferença? Restauração. Deus está restaurando o que se quebrou. Aquilo que se destruiu com o passar do tempo. Aquilo que foi danificado pelo tempo, pelas circunstâncias, pelo diabo. Então, o que é restaurar? É colocar em posição de uso novamente aquilo que estava jogado no canto, porque se partiu, quebrou, não tinha validade. Deus está restaurando. Está restaurando pessoas, está restaurando ministérios, está restaurando a visão nos corações, está restaurando o temor dele na igreja. Deus está fazendo uma obra de restauração. Aleluia! Quantos podem dizer amém? Também ele está fazendo uma obra de restituição. O que é restituir? Restituir é devolver. Deus está devolvendo à igreja o vigor, a alegria, o ânimo, a adoração, a qual ela tinha sido roubada. Deus está devolvendo à igreja expressão na adoração. Deus está devolvendo à igreja autoridade para adorar. Deus está devolvendo à igreja autoridade para reinar em vida. Está restituindo a sua igreja. A sua amada, a casa de Deus, está vivendo um período de restituição. E quando a gente fala de restituição, nos lembramos daquela canção: restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Aleluia! Oh, Deus está restituindo a igreja, querido, um lugar de autoridade. Ele está pegando a igreja que outrora habitava no lugar terreno, material, humano. Ele está restituindo à igreja o lugar que é dela, de autoridade, poder para reinar em vida, assentar com Cristo nos lugares celestiais. Fale para quem está ao teu lado: você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Você não pode se contentar em viver no natural, porque você é espiritual. Amém? Você foi chamado por Deus para estar em conexão com as coisas espirituais. Queridos, era comum na igreja primitiva eles verem anjos, conversarem com anjos. Era comum na igreja primitiva o Espírito Santo falar: olha, separa Paulo e Barnabé para a obra missionária que eu tenho com eles. Era comum na igreja eles, sabe, querido, estarem em contato com a divindade, com Deus de forma tão profunda. Ver anjo era algo comum. Pedro estava preso, aí o anjo vai lá, acorda ele e fala: cinja-te e me siga. Aí Pedro acordou, se cingiu,
E o anjo vai na frente e o pé atrás. Não era algo que a gente tem que gemer, chorar, implorar. Não. Olha para quem está do teu lado e desconfie. Vai ver que é um anjo que está do teu lado aí. Você não sabe. Para ser anjo, primeiro você vai olhar as atitudes, se você conhece. Então Deus está restituindo a igreja. Queridos, nós estamos iniciando esse processo tanto de restauração quanto de restituição. Não se surpreenda com o que Deus vai fazer. Amém? Quantos estão antenados, queridos? Quantos estão aqui? E também, além de restaurar, restituir, Deus está edificando também a igreja. Deus está construindo algo que não existia. Deus está fazendo coisa nova. Em Isaías 43, verso 18 e 19, está escrito lá assim: eis que eu faço. Vamos ver isso? Isaías 43. Olha que lindo. Verso 19, 18 e 19. Preste atenção, hein? Olha o que diz verso 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Vou repetir novamente, verso 19. Vejam, estou fazendo uma coisa o quê? Nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Deus está fazendo coisa nova. Está devolvendo o que existia, está restaurando o que se quebrou, mas também começa a edificar algo novo no nosso meio. É um tempo do novo de Deus sobre nós, queridos. Deus está fazendo coisa nova. Agora a pergunta me intriga, porque ele pergunta assim: vocês não reconhecem? Em outras palavras, vocês não veem, vocês não percebem, vocês não estão ligados, vocês não conseguem perceber. Ah, que o Senhor abra os nossos olhos, que desvende os nossos olhos para que vejamos, amém? Para que possamos perceber o novo que Ele está fazendo no nosso meio, em nome de Jesus. Que você não seja um espectador que senta só para olhar, assistir, mas que você seja participante dessa coisa nova que Deus está fazendo. Amém? Quantos podem dizer: eu quero fazer parte dessa coisa nova? Em nome de Jesus. Aleluia. Aplaudam o Senhor bem forte. Oh, Jesus! Oh, Jesus, faça coisa nova. E dentro dessa coisa nova, o clamor do meu coração é que todos sejam puxados, atraídos. Porque a gente tem constatado, querido. Inclusive eu estava na hora do louvor, quando o Tiago chama aqui à frente, a gente veio aqui, mas a gente olha para trás e a gente vê muitas pessoas que não se expressam. E me perdoe agora, essa aqui é para tu mesmo. É a direta mesmo. Quando você vier para a casa do Senhor, querido, venha com expectativa. Venha com o coração aberto para responder de forma positiva a toda a proposta de Deus para a tua vida. Sabe, não venha assistir. Deus não te salvou, não te tirou das garras do diabo para você ficar de longe assistindo, olhando. Deus te chamou para ser parte do avivamento que está vindo sobre a terra. Deus está te chamando para você ser um agente de avivamento. É triste, é frustrante, queridos. A gente ouviu, ouvido na boca de Deus, Deus falando: chama a minha igreja,
e a voz de convocação vem, e a metade diz sim, e a outra metade diz não estou aqui, não quero me envolver. Pastora, mas não é isso que está no meu coração. Bom, a sua atitude fala isso, se não é, me perdoe. Mas o que eu entendo, querido, que quando eu chego na casa do Senhor, eu tenho que mergulhar nesse rio e me banhar nessas águas. Ah, eu não quero só água na cabeça, eu quero que o meu corpo todo seja banhado pela água. Eu quero nadar nos rios de Deus, eu quero ser cheia de Jesus. E tudo que vier eu corro na direção. Triste ver que a metade da igreja fica sentado em pé, brincando com criança, mascando chiclete, contando quantas lâmpadas tem no auditório, quantas telhas. Ah, queridos, não faça isso. Isso tem entristecido o coração do Senhor. Não sei se você já observou, mas toda vez que eu vou ministrar, eu faço um apelo. Qual é o apelo? O que é que eu peço sempre? Senta na frente. Por que sentar na frente? Porque quem senta na frente demonstra um interesse maior. Me perdoe. Porque temos cadeiras vazias na frente, mas você opta sentar aí atrás, quase que escondido. Aí eu te pergunto, você é um filho de Deus mesmo? Você está na casa do teu pai mesmo? Porque se tiver, eu quero estar onde ele está, eu quero estar pertinho. Me perdoe a sinceridade, mas eu estava meditando sobre a parábola das 10 virgens. 5 corresponderam, a metade não correspondeu. E aí Deus falou ao meu coração, que nem todos vão entender. Nem todos vão querer lâmpada de azeite de reserva. Nem todos vão querer pagar um preço. Nem todos vão estar atentos para a hora do arrebatamento. Nem todos terão suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Nem todos entenderão, nem todos verão, nem todos se prepararão para aquele dia. Queridos, a metade foi, a metade ficou. E Jesus ainda falando de sua volta, ainda diz, estarão 2 no campo. Um será levado e o outro será deixado, a metade. Meu Deus, mude essa realidade em relação a essa igreja. Que a maioria entenda, que a maioria entre no rio, que a maioria se lave, se banhe no sangue do Cordeiro para ter suas vestes, oh Deus, lavada e purificada. Querido, a gente faz o período de semeadura, a metade vem, a metade não está nem aí. Oh Jesus, a gente convoca uma reunião de oração, menos da metade vem, a grande maioria eu vou na hora do culto mesmo se der. Ainda há tempo de mudarmos essa realidade se quisermos. Você que está à margem do rio só olhando e falando assim, quem quiser se banhar que banhe, eu não quero e ninguém vai me obrigar. Eu te faço um convite, querido, e um apelo nessa noite. Toda atitude de rejeição sua não é para com quem está ministrando, mas é com o próprio Deus, porque Ele é o Senhor da igreja. É inadmissível a gente vir para a casa do Senhor e na hora que o rio de Deus está correndo, Deus está falando, a gente usar coisas para concorrerem, como celular, como bate-papo, como paquerinha na igreja. Querida, em nome de Jesus, casa de Deus é lugar de reverência e respeito. Ai daquele que pisar nos átrios do Senhor de qualquer jeito. Posso pagar um preço pelo que eu estou falando. Pode ser que depois você vai para o Facebook manifestar lá sua contrariedade, porque não tem coragem de olhar no olho e falar. Mas no nome de Jesus eu repreendo nessa noite todo espírito de engano, todo espírito contrário, todo espírito que concorre com o Espírito Santo de Deus. Eu te repreendo, Satanás. Aqui não, aqui não. Essa igreja é a igreja de Cristo.
Esse povo foi comprado por um alto preço. Você não tem o direito de se levantar contra a proposta do Todo-Poderoso nesse lugar. Não tem. Essa igreja foi lavada, remida e comprada por um alto preço. Em nome de Jesus. Sejamos, queridos, espirituais. É tempo de espiritualidade. É tempo de espiritualidade. Chega de carnalidade. Chega de pecado. Chega de meninice. Chega! Chega! É hora, queridos, é hora de nos lançarmos em Deus com força, com determinação. Porque é chegado o tempo, é chegado o tempo, é chegado o tempo. É chegado o tempo. Fecha os teus olhos. E se tudo que eu estou falando até agora, você sabe que é Deus falando contigo, isso não é indireta não. Isso é direta mesmo. Isso é para você mesmo que tem agido dessa forma. Então é o momento de você se arrepender. É o momento de você pedir a Deus misericórdia pela tua vida, porque você não está entendendo o que Deus está falando. Essa coisa nova, você não consegue captar o que é. Está vivendo na velhice. Oh, Deus. Oh, Deus. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, querido. Ore ao Senhor. E acha lugar de arrependimento no teu coração. Pai, nós te louvamos. E o Senhor está vivo nesse lugar. Vai continuar falando com o teu povo, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Vou pedir que você abra aí a sua Bíblia. Ou melhor, que você vai para o livro de 2 Reis. Porque aberta ela já está. 2 Reis, capítulo 5, verso 20. 2 Reis 5, 20. Todos já abriram? Quando Naamã 5, 20. 2 Reis 5, 20. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina que morava,
pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou, apresentou-se diante do seu senhor. E este lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata ou roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Amém? Eu quero, pode ficar tranquilo que a gente não vai estender muito, mas das 3 capas que a gente tem falado, eu quero reforçar a capa de Naamã, que é uma capa que eu acredito que é algo muito sério e muito prejudicial no meio da igreja. Porque a capa de Bartimeu diz a respeito a mim mesmo. Se eu sou inferior, se eu não me sinto capaz, isso diz a respeito a mim, eu vou morrer assim. Pode não ter tanta influência sobre os outros, mas a capa de Acã é diferente, porque é uma capa que compromete a minha família, compromete a minha igreja, compromete toda uma cidade. A capa de Acã é o pecado, é algo abominável, reprovado por Deus, escondido no meio do povo de Deus. E como eu já tenho falado, a gente vai ficar falando dessas capas até o Espírito Santo nos conduzir para outra direção. E hoje pela manhã, Deus me mostrou Geazi, um homem que teve uma oportunidade muito grande de se tornar profeta. Ele se tornou discípulo de Eliseu. Eliseu é o profeta da porção dobrada. Geazi era candidato a ser o profeta da porção tríplice. Amém? Por quê? Porque ele já era discípulo de um profeta cuja unção que estava sobre ele era dobrada. Então a proposta era que esse rapaz, esse homem, se tornasse um profeta ainda maior e mais poderoso. Mas não foi isso que ele foi, muito pelo contrário, ele desperdiçou essa grande oportunidade. E aí eu estava meditando a respeito de Acã e a respeito de Geazi, e você sabe o que eu descobri? Que os dois eram parentes. Estou brincando. Os dois tinham o mesmo espírito, era a mesma história. É a mesma história em contextos diferentes. E eu coloquei aqui as semelhanças entre eles. Primeira semelhança é que os dois estavam debaixo de uma liderança séria, uma liderança de Deus, uma liderança que tinha aliança com Deus e com eles. Acã era liderado por Josué, um líder sem tamanho, homem sério, de oração, santidade. Geazi, discípulo de Eliseu, um homem sério, de peso, profeta da porção dobrada. Os dois estavam debaixo de lideranças sérias, fortes e espirituais. Outra semelhança, que os dois aproveitaram a manifestação de Deus para se beneficiar. Acã aproveitou no momento que Jericó é destruída, tá lá os despojos, Acã vai lá e pega a capa, pega o ouro, pega a prata. Aproveitou uma manifestação de Deus, o poder de Deus entra ali, acaba com Jericó através da liderança de Josué. Aí Acã aproveita isso, vai lá, pega o ouro e a prata e a capa e esconde. Geazi aproveitou o momento em que Naamã é curado da lepra de forma sobrenatural, e aí ele se beneficia,
Usa o milagre para se beneficiar. Usa aquilo que era divino, aquilo que estava debaixo de uma manifestação de Deus, para ganhar vantagens. Os dois. Acã espera Jericó ser destruída, poder de Deus, vai lá e esconde. Geazi espera Naamã ser curado da lepra e vai lá e se beneficia em cima do milagre. Outra semelhança, os dois esconderam a intenção de seus corações, da sua liderança. Os dois, tanto um quanto o outro, tinha problema com cobiça, tinha problema com o materialismo. Os dois tinham problema, querido, tinha debilidade no sentido de serem gananciosos, mas nenhum e nem outro abriram para os seus líderes para serem curados e ministrados. Os dois decidiram por uma vida no escuro, quando poderiam viver uma vida na luz, na transparência e na verdade. Os dois são iguais. Os dois, queridos, decidiram estar diante dos homens de Deus, decidiram estar diante dos discipuladores, decidiram estar diante de seus líderes, maquiados, ostentando em cima de uma posição que não era verdade em seus corações. Os dois eram gananciosos, cobiçosos, mas nunca pediram ajuda. Semelhança, os dois esconderam o que adquiriram no mesmo lugar. Acã, ele pega a capa, o ouro e a prata e esconde aonde? Aonde? Gente, tem alguém aí? Escondeu aonde? Na tenda. A tenda onde ele morava. A tenda ali era o seu lugar de moradia, era onde ele ficava. Ele vai lá, cava o chão, esconde. E Geazi escondeu aonde? A prata e as mudas de roupas que ele pega de Naamã. Aonde? Na sua casa. Os dois esconderam aquilo que era amaldiçoado, aquilo que Deus não aprovava dentro da sua própria casa. Te faço um alerta, querido, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Esconderam no mesmo lugar, dentro de casa, escondido, lugar aonde eles tinham acesso, lugar aonde a liderança não tinha tanta liberdade para agir, é dentro de casa, sim ou não? A gente tem autoridade de falar contigo, apontar o caminho do lado de fora, mas dentro da sua casa quem manda é quem? Nós temos autorização de chegar na tua casa e falar, muda de lugar esse móvel, bota para lá. A gente não tem. De repente vocês, alguns, vamos falar, aqui não, do lado de fora a pessoa é crente da porta de casa para fora, porque da porta de casa para dentro quem reina lá não é o Espírito Santo, é o espírito de Acã, é a cobiça, é a fofoca. Eu inclusive ouvi alguém dizer que depois do culto tem um prato que é especial nas famílias, nas casas. O nome do prato é o pastor, no meu caso é a pastora, porque o pessoal na hora que senta em casa para falar do culto, eles comem, eles falam mal da igreja, falam mal da liderança, falam mal do pastor. Não, aqui não, amém? Aqui não. Toda vez que você se lembra do culto, da palavra, você fala, Senhor, obrigado pela vida da pastora Angélica. Ninguém falou amém, tá vendo? É que eu peguei. Dentro de casa, querido, dentro de casa o volante está na tua mão e você permite entrar ou não as coisas consagradas ou amaldiçoadas, é você quem permite entrar, porque dentro da sua casa quem manda, quem exerce liderança é você. Agora eu quero te dar um conselho, cuidado com as coisas que você deixa entrar desapercebido. Cuidado, porque você pode estar trazendo maldição não só para a tua vida, mas para toda a tua casa. Se você aceita pessoas que têm o espírito de fofoca para a tua casa, para falar mal de alguém,
você está permitindo a capa babilônica lá dentro. Se você usa a sua casa como palco, sabe, queridos, para muitas coisas, menos glorificar o nome do Senhor, você está errado. Então, os dois esconderam tudo que eles tinham pego no mesmo lugar, na casa, um na tenda, o outro na sua casa. Os dois, outra semelhança, pegaram o que não era deles, usurparam, tomaram posse de algo que não era permitido. Os dois pegaram aquilo que não lhes pertencia. Os dois receberam a mesma condenação. Acã, com uma diferença, os dois foram condenados à morte, com uma diferença. Acã foi morto instantaneamente, porque debaixo de pedrada, ele não ficou vivo por muito tempo. Pá, pá, ele e a família. Aí, ó, fica ligado, tá vendo? O povo treme. Já imaginou se fosse a trombeta socando? Ah, meu pai. Tem gente que agora fez assim, ai. Então, deixa eu te falar, os dois receberam a mesma sentença de morte. Sendo que Acã, ele morreu mais rápido, porque foi apedrejado. Geazi recebeu a sentença de morte, mas morreu lentamente, porque a lepra, ela matava lentamente. Os dois morreram, um mais rápido, o outro menos rápido. Os dois sentenciaram suas famílias e descendência à morte. Acã, tudo que ele tinha e a família foi apedrejado junto com ele. Geazi recebeu uma sentença dele e toda a sua descendência serem leprosos. Os dois, queridos, não viveram uma vida na luz, na transparência e na verdade, e como recompensa foram sentenciados à morte. Agora, o mais chocante nisso tudo é o cinismo. É o cinismo. É a falta de sinceridade, seriedade com a palavra do profeta. A coisa que mais choca na história de Geazi é que, além dele pegar o que não lhe pertencia, fazer tudo errado, ele ainda mente. Olha mais ou menos como é que foi. O profeta Eliseu cura Naamã. Naamã agora está livre da lepra. Aleluia, glória a Deus. E Naamã vai embora. Sendo que Naamã traz presentes, muitas coisas para dar ao profeta. O profeta não aceita nada. E aí Naamã vai embora. Aí Geazi pensou assim: tão certo como vive o Senhor, não vou deixar eu não vou deixar Naamã embora sem que eu tire nada dele. Vou correr atrás e vou pegar dele algo, né? Aí, isso, Geazi corre atrás, enquanto isso, Eliseu está sentado em casa, tranquilinho, tá ele lá. E isso, Geazi já correu, já pegou a prata, escondeu, e o profeta está em casa, tranquilo. Quando de repente, olha o cinismo, entra Geazi. Olá, Geazi, tudo bom? Tudo bem. Você está vindo de onde? Eu? De lugar nenhum, meu senhor. Eu estava por aqui mesmo. Se sou eu falaria assim: deixa de ser mentiroso, seu cara de pau, maldito. Você não foi a lugar algum? Por acaso não foi contigo o meu coração, quando você correu atrás de Naamã para pegar a capa, a prata? Não era ocasião para você fazer isso. Olha, a lepra
que era de Naamã, agora vai para a tua vida, para você. Você e toda a sua descendência. Sabe por quê? Você teve a oportunidade de pedir ajuda. Você teve a oportunidade de andar na luz. Você teve a oportunidade de abrir o seu coração, comendo comigo, andando comigo e escondendo de fato quem tu és. Como recompensa de um coração mentiroso, você ficará leproso. E saia da minha presença, porque a lepra já começa a te consumir. Geazi sai da presença de Eliseu já o quê? A lepra não apareceu meses depois, não. Já saiu leproso. E eu quero te perguntar nessa noite: você quer sair desse culto abençoado ou rejeitado? Você quer sair dessa reunião edificado em Deus ou sair com o seu coração da mesma forma que você chegou? Porque, queridos, a escolha não é de Deus. Deus já escolheu você. Agora é você que precisa escolher Ele. O que era para Jesus fazer, Jesus já fez. Agora é a hora de nós, sua igreja, respondermos de forma positiva ao apelo do coração de Deus. Não pense que podemos estar na casa do Senhor maquiados, deixa eu achar a palavra. Não pense que podemos estar na casa do Senhor simulando, devoção, entrega, quando o nosso coração está distante de Deus, porque de Deus, querido, a Deus ninguém engana. E nessa noite, você quer saber, a gente já está caminhando para o encerramento, mas nessa noite os olhos de Deus como chama de fogo passam nesse lugar. Como chama de fogo, os olhos de Deus passeiam e vai olhando cada coração, cada pensamento, cada atitude do coração. Esperamos em Deus, que Deus te ache posicionado, quebrantado, porque a obra que Deus começou a fazer, Ele vai continuar, mas só experimentarão da restauração, restituição e edificação aqueles que de fato entenderem e mergulharem com tudo na proposta que o Senhor nos traz nessa noite. Eu não quero terminar como Acã e como Geazi. E você quer saber, ainda tem outros casos na Bíblia que a gente vai continuar falando, porque não foi só um ou dois. É muita gente, querido. É muita gente com essa capa de cobiça babilônica escondido. É muita gente com situações para resolverem diante de Deus. Um outro que eu me lembro agora é Ananias e Safira. Cobiça, mentira, igualzinho Geazi. Qual foi o final? Morreram fulminados no altar. Eu quero terminar falando, querido, que o Espírito Santo é um espírito de vida, mas ele também é um espírito de justiça. E a Bíblia diz que o culpado, o Senhor não o terá por inocente. Eu não sei o que está escondido na tua tenda. Eu não sei o que está aí no teu coração. Eu não sei o que está na tua mente. Eu não sei o que está aí dentro de você, que Deus, ao olhar, Deus possa aprovar ou reprovar. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que o Deus que sonda os corações está entre nós. E diante dele não tem como a gente camuflar, não tem como a gente fazer de conta, não tem como agirmos de forma cínica, dissimulada, não tem como fazer de conta que não é conosco, porque o Deus que te criou, Ele te conhece. E Ele sabe quais são as suas debilidades e fraquezas. Eu não tenho dúvidas que algumas pessoas estão debaixo de influência até demoníaca, por viver uma vida no escuro.
Uma vida que você olha para ela, você não vê expressão, você não vê posicionamento, você vê sempre pelas beiradas, todo domingo está aí, mas se a gente for orar, querido, de uma forma enfática e séria, eu não tenho dúvida que o demônio vai se manifestar. Segunda-feira nós estávamos, segunda, não me lembro bem, quarta? Foi quarta. Nós estávamos na reunião de oração lá na igreja no centro. E um momento muito precioso de orarmos, impormos as mãos. E mais de uma pessoa, nós vimos a ação de demônios. E não é pessoa que se converteu ontem não. Pessoas que já têm algum tempo na igreja. Eu quero falar para você que é chegada a hora da igreja ser limpa. É chegado o momento dos filhos de Deus de verdade serem confirmados pelo Senhor, mas também aqueles que são falsos e mentirosos sofrerem a sentença do Senhor. Querido, o juízo de Deus, ele não começa no mundo, ele começa na casa de Deus. E se você é um filho de Deus, escreva o que eu estou te falando. O culpado, o Senhor não o terá como inocente. É chegada a hora de rasgarmos os nossos corações. É chegada a hora de nos vestirmos de pano de saco e cinzas. É chegada a hora de clamarmos pela misericórdia e pela graça do Senhor. É chegada a hora de desenterrarmos tudo que está enterrado. Toda contrariedade, todo espírito crítico, toda maldição, todo pecado, toda fraqueza, toda legalidade. É chegada a hora de vivermos na luz, na transparência e na verdade da palavra de Deus. E Deus está nos dando a oportunidade, a chance para isso. E se você resistir, se você se manter duro, eu vou te falar, você terá que tratar, querido, com o próprio Deus. Nós estávamos no Irajá, numa reunião lá, e um pastor estava falando a respeito de uma situação que eles estão tentando resolver. E ele falou assim: pastora, pastor tal e tal tentou resolver, não conseguiu. O ministério apostólico está entrando para resolver, não está resolvendo. E eu vou falar para a senhora, agora o próprio Jesus vai entrar na história para resolver isso. Os pastores estão tentando, não está conseguindo. O ministério está tentando e não está conseguindo. E ele falou: agora o próprio Deus vai entrar em cena, porque a igreja é dele, foi Jesus quem derramou o seu sangue. E se há dureza no teu coração, se há pecado coberto, se você insiste em viver uma vida dupla, uma vida, sabe, querido, à margem do caminho, se você insiste em viver essa vida, você terá que tratar com o próprio. E não é com o homem. O próprio Deus falará contigo. O próprio Deus te convencerá, o próprio Deus, querido. E ai daquele que receberá os açoites, as varadas, porque Deus corrige e castiga quem Ele ama. Não queira ser castigado por Deus, corra enquanto você pode. Depois a gente fica questionando: por que a minha vida não vai para frente? Por que todo mundo cresce menos eu? Por que todo mundo prospera menos eu? Por que todo mundo dá certo na área emocional menos eu? Por que todo mundo é feliz menos eu? Por quê? Oh Deus, eu peço que você feche teus olhos e que você se coloque de pé no nome de Jesus e deixe a melodia dessa canção, essa canção ministrar ao seu coração. Oh Deus, oh Senhor, que não haja dureza no nosso coração, a ponto do Senhor mesmo ter que vir, ó Deus, e exercer juízo e justiça sobre nós. Que o Senhor nos encontre com um coração quebrantado e contrito, um coração rendido aos teus pés, no nome de Jesus.
todo pecado de cobiça, prostituição, adultério, idolatria, todo espírito de fofoca, todo espírito de indiferença, toda obstinação, todo coração duro, toda mente cauterizada, todo coração aliançado com o mundo, com a carnalidade, com o pecado, todo espírito contrário ao Espírito de Cristo, todo espírito ministrado ao seu coração, que é o espírito de engano, que te diz que você ainda tem tempo para viver uma vida à margem, uma vida sem temor e sem tremor, sem posicionamento, que todo espírito contrário ao Espírito de Cristo, que o temor do Senhor esteja sobre nós, nos levando a uma vida de quebrantamento, de temor e tremor diante do Senhor. Oh Deus, seja ministrado pelo Senhor nessa hora, no nome de Jesus.